Japão, eu vejo movimentos na China, Mongólia e Cazaquistão. Xi apelando para os chineses que moram fora do país. Americano tem uns movimentos que eu prefiro não comentar. O pau vai comer no Pacífico. Mas não vai. Mas não vai porque eu estou dizendo que não vai. E eu sempre afirmo, assino embaixo e pronto. Não vai. Não vai porque os Estados Unidos têm um departamento de inteligência que ainda funciona. Esse é o corte principal. Os Estados Unidos não vai encarar a Rússia. Mas é a China, é a Rússia. É a Rússia. É a China, é a Rússia. Os Estados Unidos não vai encarar a Rússia. Nenhum país do Ocidente vai encarar uma guerra total nuclear contra a Rússia hoje. Os setores mais avançados da inteligência americana sabem muito bem que seria um suicídio. Seria um suicídio porque idiotas da objetividade estão achando que vão botar a Marinha dos Estados Unidos contra a Marinha da China para guerrear no Pacífico. Estilo Guadalcanal. Batalha de Iwo Jima. Esquece, gente. Acabou. Guerra convencional é aquilo que tem na Ucrânia. Uma superpotência com freio de mão puxado contra um país medianamente armado. Uma potência armada. Só que nós temos o clube das potências nucleares. E o clube das superpotências nucleares. Só tem duas superpotências nucleares. Só tem duas superpotências nucleares. Botem isso na cabeça. Só tem duas superpotências nucleares. São os Estados Unidos e a Rússia. Quando você entra no inventário de armas no sistema, você tem a morte, a destruição. Ótimo. Mas o seu adversário não vai vir na sua casa para você entregar isso. Você vai ter que entregar de alguma forma, né? Você vai ter que usar um Uber, não vai ter que usar um Uber. Você não vai ter que usar um aplicativo, um delivery, como se diz agora nesses momentos americanistas. Anteontem eu vendo um site de mecânica, eu vendo um problema de suspensão, tentando identificar um negócio do meu carro, procurando ali, vejo um vídeo, daqui a pouquinho o analfabeto lá que ministra, falando a palestra lá, falando sobre o carro, vira e fala assim, porque no undercar, undercar, não tem mais parte de baixo, parte do meio, não, é undercar. Porque nós não temos, o nosso português é uma língua tão pobre que nós temos que recorrer a um dialeto. Como eu falei, tem uma ou três palavras, duas ou três palavras, que elas são mágicas, que elas dão certo. E você pode usar até elas em inglês. Você já tem costume, ótimo. Tá? Então, beleza. Beleza, você usa elas tranquilamente. Know-how. Know-how é conhecimento, mas know-how é conhecimento pica. Know-how. Porra, legal você usar. Agora, você usar, cara, palavras comuns, isso aí, pelo amor de Deus. Então, mas essa americanização aí leva a gente a usar os modismos e as palavras americanas. Então, nós temos o nosso sistema delivery. Tá? E o sistema delivery americano só está funcionando mesmo o iFood e o Uber. E não é esse que se precisa para carregar uma bomba de 50 megatons. Você precisa de um propulsor. E você precisa que esse propulsor não seja batido. Você precisa que o propulsor drible todo mundo até chegar lá, fazer sua entrega com segurança, ou que seja com total insegurança. Só a Rússia tem isso no mundo hoje, com essa qualidade, com essa capacidade. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos está feito aos mísseis Trident embarcados. Daí os Minuteman, velhos,
velhos, desatualizados, enquanto os Estados Unidos trabalhou nesse tempo todo jogando rios de dinheiro em cima de armamentos convencionais fajutos, como o F-35, como o F-117, que foi abatido por um sistema Buk 125 da década de 60. Aí veio a desculpa que ele estava trocando a casca, estava trocando o radar, estava fazendo meia, estava isso, não importa. Sentou o dedo, jogou no chão, parou descontinuado. F-22 bilhões, fragatas e cruzadores, todos eles stealth, furada, são todos eles detectáveis, indo para o lixo, indo para o desmanche. Enquanto isso, a Rússia célere continuou atrás do seu sistema delivery. A capacidade de destruição, capacidade de destruir nós já temos. Agora nós temos que entregar essa capacidade de destruição. Então, quem é que tem capacidade de entregar essa destruição? A China é uma potência nuclear, mas não é uma superpotência nuclear. Como eu falei, superpotência só duas. Se bem que a China tem acelerado demais a produção de armamento num convênio com a Rússia. Eles triplicaram a produção de armamento, tá, com urânio enriquecido diretamente da Rússia. Então você não vai ver batalhinha de Guadalcanal. Tá? Você não vai ver batalhinha de Hiroshima. Você não vai ver duas bombinhas, dois estalinhos atômicos de 15 e 20 quilotons explodindo. Isso daí hoje você coloca na boca de um canhão tático, simplesmente lança uma bomba com essa quantidade de destruição. Ninguém vai ver uma guerra convencional entre superpotências. As guerras convencionais acontecem entre subpotências ou superpotências e subpotências. Exemplo, Afeganistão. Exemplo, agora a Ucrânia. Afeganistão, Estados Unidos, agora a Ucrânia. Países que têm poder nuclear e, no entanto, não vão usar, porque existem convenções ainda, blá, blá, blá. Só que quando dois grandes se pelearem, dois grandes se pegarem, não tem lei nenhuma, não existe nenhuma lei que vá arbitrar uma guerra entre China, Rússia e Estados Unidos. E não tenha dúvida nenhuma, os Estados Unidos não têm a mínima chance, apesar de tudo que você vai ler por aí. Quem está falando sou eu, cobra de mim depois. A vantagem é que os Estados Unidos sabem disso. E ninguém está lá para morrer de graça. O americano médio comum não quer morrer de graça. O europeu não quer morrer de graça. Eles morrem por procuração. Eles lutam até o último ucraniano, até o último romeno, até o último polonês, até o último húngaro. A Hungria não vai entrar nesse negócio. Mas se quiser o finlandês e junto, o escocês também, o sueco, não tem problema. O núcleo duro anglo-saxão é que não pode se mexer. Eles ali não pode acontecer nada com eles. Aquele núcleo ali, o circuito Elizabeth Arden, que eu sempre falo, que é agora Elizabeth Arden estendido, né? Que é Nova York, Paris, Londres e agora Tel Aviv. Faz um quadrilátero ou um triângulo estendido. Né? Então, essa turma aí é que não vai morrer. Ninguém vai perder seu apartamentinho de 50 milhões de dólares naquele lugar brega que é Nova York, pagar esse dinheiro todo por um lugar, uma vista para o Central Park, que é um campo de Santana um pouquinho maior e mais feio. Né? Perde de 10 para o Jardim Botânico e de 20 para o Aterro do Flamengo. É só aqui no Rio de Janeiro, de São Paulo, cada um faz da sua cidade. Mas ninguém vai querer parar disso aí. Ninguém vai querer perder a Dolce Vita a troco de mar da China ou mar de que for. Ninguém vai para dentro. Se a China for para dentro, ninguém vai ir para dentro. Se a China cercar Taiwan e falar que não entra ninguém, aqui não vai entrar ninguém. Vão errar, esbravejar, vão fazer o que for. Só que a guerra híbrida já mostrou que não tem a mínima chance contra o poderio bélico que emana do Oriente. O recado meu está dado hoje. Eu posso falar mais alguma coisa para vocês. Quem está falando é vocês. Ninguém vai se meter com a Rússia. A Rússia não, o russo não tem medo de morrer. Que história. O americano só viu a guerra, a Primeira e a Segunda Guerra à distância. Morreram alguns americanos lá, bastante, mas um traço.
nenhuma bomba explodiu no seu quintal. Todas as bombas que explodiram no quintal dos Estados Unidos foi na Guerra da Secessão, foram entre eles mesmos, entre tapas e beijos. Eu te pergunto, os Estados Unidos está pronto psicologicamente para receber 3 ou 4 impactos nucleares? Cargas estratégicas, com 5, 10, 15, 50 megatons cada um? Ter cidades vaporizadas do mapa? Tem condições disso? A Rússia. Esquenta com a Rússia, não. A Rússia, eles estão acostumados, são rústicos. Aqui não. Aqui a história é outra. Você sabe muito bem que no primeiro ataque, de Sobrar de governo acaba. Vira tudo Walking Dead. Talvez seja o verdadeiro mote daquele seriado Walking Dead. Seja exatamente isso. Você vê os inimigos, você vê os comedores de cérebro, não sei, porque aquele pessoal não tem cérebro, mas mesmo assim o pessoal come aquela massa vazia. Então, primeiro American Way of Life, que for para o saco, já está indo. Mas ainda fica a ilusão, porque a queda é aos poucos, né? Você tinha 5 carros na garagem, tem 4, tem 3, agora está com 2, alguns com 1, mas ainda tem carro. Você só vai sentir que o negócio entrou mesmo na hora que você não tiver nenhum. Então, aparentemente está tudo ainda bom para os Estados Unidos, mas não está não. E com essa ação, esquece. Não há governo que segure um Sarmat na sua porta. E a capacidade de retaliação dos Estados Unidos está exaurida. Esqueça a guerra da Ucrânia, uma coisa, isso aqui é outra. Isso aqui é briga de gente grande, isso aqui é o planeta, isso aqui é a nossa vida, é a minha, a sua, a de todo mundo. Até onde vai a radiação. O maior problema não é a radiação, essas bombas têm baixa emissão de radiação. O problema é o desequilíbrio econômico, é a máquina que funciona no planeta que vai deixar de funcionar e vai matar milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas de fome. Não por falta de comida, mas por falta da organização da comida. Hoje a gente vive dentro de um formigueiro que, mal ou bem, cada um sabe o que faz, até o mais rebelde. Então nós temos isso aí estruturado. Mal ou bem, eles estão brigando, mas comercializam ainda. Ainda fazem comércio uns com os outros. Essa guerra acabaria com tudo, com todas as superestruturas, com toda a logística. E nós teríamos, em menos de um ano, dezenas ou centenas de milhões de mortos, fora a praga, a peste. O grande problema não é a guerra nuclear. O inverno nuclear, que não precisa nem ter inverno, vai ser muito pior. E não estou falando de radiação, não. Estou falando de coisa comezinha. Estou falando de coisa simples. Estou falando de comida. Estou falando de água, de habitação, de segurança. Como vai se regular essa nova sociedade? Bom,